Pessoal, saiu hoje o teaser da série The House of the Dragon, que é uma série no universo de Game of Thrones. Vocês lembram Game of Thrones? Grande sucesso da HBO, deixou muita saudade. Eu assisti a série toda, li todos os livros na época, realmente muito bacana a história. Inclusive eu acredito que o final vai ser aquele mesmo, mas enfim, essa série nova, The House of the Dragon, ela acontece antes dos eventos de Game of Thrones, então vai ser uma coisa bem interessante. Vamos dar uma olhada de como é que foi esse teaser que saiu hoje e depois eu vou comentar sobre isso, sobre a série, e vou até dar spoiler lá na frente, tá? Pode deixar que na hora que eu for dar spoiler eu vou avisar. Vamos ver o teaser. Gods, kings, fire, and blood. Dreams didn't make us kings. Dragons did. Bom, bacana o teaser, né? Muito curto, não dá pra ver história nenhuma ali, não dá pra ver nada de significativo da história, mas a gente sabe qual é a história dessa série, né? A gente sabe que é o Dance of the Dragon, né? A grande guerra dentro da casa Targaryen, que acabou matando quase todos os dragões da época, coisa e tal, matou muita gente. Enfim, qual que é a história aqui, né? Lembra, a Daenerys Targaryen era uma descendente dessa casa, que era aquela casa que originalmente tinha dragões e coisa e tal. Ao longo de Game of Thrones ela consegue ter dragões de novo, aquele negócio todo. Mas lembra, a história da House Targaryen, da casa Targaryen, é bastante complicada, teve várias brigas e coisa e tal, e esse episódio foi particularmente o mais sangrento de todos, né? Como ele fala aqui, foi coisa de 200 anos antes da série, então Game of Thrones se passa 200 anos depois disso daí, acontece, portanto, com ancestrais da Daenerys Targaryen, e é realmente uma história bastante triste, porque, de fato, morre muita gente no negócio, né? Vamos falar um pouco sobre como está sendo produzido essa série. Tá aqui a página dela, lá na HBO. Ela está sendo dirigida, olha só, ela é baseada na série do George R. R. Martin, né? Ou seja, é baseada. Isso é um ponto importante, porque o próprio George R. R. Martin, ele falava que o que estava escrito na Crônicas de Gelo e Fogo, né, que são os livros do Game of Thrones, era a história contada naquela época. Então, assim, tem essa história toda da Dança dos Dragões contada no livro do George R. R. Martin, no livro do Game of Thrones. Tem tudo explicado lá, todos os detalhes. Eu vou falar no final desse vídeo isso. Pode deixar que eu vou avisar antes de falar, se você não quiser tomar spoiler. Mas no livro conta a história inteira dessa Dança dos Dragões, dessa grande guerra que teve na casa Targaryen, né? E acontece que o que está contado ali no livro, o próprio Jorge falou que é a história 200 anos depois, que não necessariamente é a história da época, né? Você sabe, historiadores mudam eventos o tempo todo, isso daí faz parte da coisa, né? O que realmente aconteceu e vai botar na série pode ser que seja um pouco diferente do que está no livro Crônicas de Gelo e Fogo, que é o que eu vou contar aqui, a história que eu vou contar aqui, né? Bom, parece que o George R. R. Martin ele está envolvido nessa produção dessa série, então é uma coisa que tem uma boa qualidade, eu imagino, né? Vamos ver como é que vai ser a história. Os diretores que estão sendo chamados são os caras que filmaram A Batalha dos Bastardos e A Longa Noite, que foram 2 episódios belíssimos da 7ª e da 8ª temporada de Game of Thrones. A 8ª temporada, embora eu tenha achado ela meio corrida, assim, poderia ter trabalhado melhor a história e coisa e tal, não há dúvida que a filmagem foi muito boa, né? A qualidade técnica do vídeo foi muito boa. O problema ali foi só a questão da história mesmo, né? Então tem bastante gente aqui, fala um pouco sobre o casting e coisa e tal, e a grande questão é essa, né? A gente sabe qual é a história lá do Game of Thrones. Então eu vou contar, se você quiser saber também, eu vou contar para você.
antes de eu contar a história toda para vocês, como está nos livros, eu não sei se a série vai ser assim, a gente não teve nenhuma dica pelo teaser, eu vou só falar para vocês o seguinte, olha só, a grande briga aqui é entre esses dois, a Rhaenyra Targaryen e o Aegon Targaryen. São os dois que vão brigar nessa história, mas tem toda uma confusão antes disso para você entender qual é a briga dele, e eu vou explicar a partir de agora. Se você não quiser ter spoiler dos livros, que lembra, pode nem ser spoiler, pode ser que nessa série seja totalmente diferente, a gente não sabe como é que vai ser a série, mas pode ser spoiler também. Então se você não quiser ter spoiler dos livros, você vai ter que encerrar o vídeo por aqui. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu vou continuar então falando agora a história da Dança dos Dragões, que foi um acontecimento bastante sério que praticamente acabou com os dragões todos dos Targaryen, né? Bom, os Targaryen nesse ponto aqui, eles já tinham conquistado Westeros, já tinham conquistado a maior parte do continente, e houve uma coisa chamada a Era de Ouro dos Targaryen, que foi quando foi o reino de Jaehaerys I e Alysanne Targaryen. Esses dois, eles viveram por um longo tempo, foram reis mais de 50 anos, então viveram muito tempo, e foi um tempo de paz, de prosperidade, a inflação controlada, não tinha impressão de moeda, todo mundo feliz, não tinha guerra, não tinha nada, tudo em paz. Então foi assim, uma era realmente de muita felicidade no reino. E eles tiveram muitos filhos, vocês podem ver aqui, uma montanha de filhos. Tem mais do que isso, tá? Esse desenho aqui nem mostra todos, porque eram tantos que não daria para mostrar, ficaria impraticável, né? Esses aqui são só os principais, e eu nem vou falar de todos eles, porque se eu falar de todos eles, realmente vai ficar realmente muito complicado. É muita coisa, muita gente, né? Então foi do ano 50 a 103 AC, que foi o reino do Jaehaerys I, e como eu disse, foi um reino de muita paz e coisa e tal, até porque ele tinha os herdeiros dele, ninguém tinha preocupação com o futuro, tudo certinho. Bom, acontece que ele durou tanto tempo no reino que os filhos dele todos acabaram morrendo antes dele. Quando ele morreu, ele já tinha que escolher entre netos. E aí, como não tinha nenhum filho vivo, ele chamou um conselho lá do reino e coisa e tal para decidir como ficaria a sucessão nesse lado, nessa coisa, porque ele só tinha netos. E o que acontece? A neta do filho mais velho dele era uma mulher. Ele tinha um neto que era o Viserys I, que era homem, mas era do terceiro filho aqui, né, com a segunda filha. Lembra que os Targaryen tem aquele negócio de incesto, né? Nessa época aqui era mais comum ainda do que na época do Game of Thrones, então tem um monte de irmão casado com irmã, um monte de laços entre família, isso era meio que tradição lá para os Targaryen, né? Então ele reuniu esse conselho lá de sucessão e coisa e tal, o pessoal discutiu muito, coisa e tal, e ficaram entre duas possibilidades. Ou o Laenor Velaryon, que era filho dessa mulher, que era filha do... Ou seja, esse cara aqui já era bisneto dele, já não era nem neto, era bisneto dele. Por quê? Porque eles entendiam na época que não poderia haver rainha mulher. Então tinha que ser um homem. E aí a grande questão era se seria o bisneto dele passando pela linha feminina ou se seria o neto dele da terceira ordem aqui, né? Então esse conselho de anciãos lá do reino decidiu que seria o Viserys I. Então acabou a história, o Laenor perdeu a boquinha dele, vai ser o Viserys I, porque na decisão desse conselho não pode passar por mulher sequer. Não é que mulher não possa ser rainha, não pode nem passar pela linha feminina para ser descendente ao trono. Então, beleza. Então, foi assim decidido, né? Seria o Viserys I, o herdeiro do Jaehaerys I. E, de fato, quando o Jaehaerys morreu, o Viserys foi declarado o herdeiro dele e reinou por alguns anos também. Foi um reino menor, mas também funcionou tudo bem, não teve nenhum grande problema com ele. A questão toda ele se casou com uma prima dele, filha também de um outro filho de Jaehaerys, né? Só que com essa prima ele teve 3 filhos, mas os homens todos morreram. Só sobreviveu a menina, a Rhaenyra Targaryen, que vai ser a heroína do nosso seriado aqui, se mantiver a mesma história, lógico, né? A Rhaenyra era heroína lá, vai ser a heroína dessa história, e ela era a filha preferida aqui do Viserys Targaryen, a ponto de que ele decretou que ela seria a herdeira. Então ele proclamou a Rhaenyra como sucessora. Por que isso? Porque, lembra, havia aquele entendimento que não poderia passar por
coisa feminina, né? E ele tinha um irmão, o Daemon Targaryen, que era um cara que não era um cara legal, era um cara meio do mal, não sei o que lá, era cheio de problema, ninguém gostava dele, e todo mundo tinha medo que ele se tornasse rei. Então ele deixou, o Viserys Targaryen proclamou que a Rhaenyra seria sua sucessora, tá? Além de ser a filha preferida lá do rei, ela também era muito bonita no livro, eles falam que ela era muito bonita, coisa e tal, e era uma guerreira, sabia montar em dragão, então era uma mulher toda empoderada. Então você pode saber, ela vai ser a grande bambambam dessa história, né? Acontece que, depois que a Aemma, a mulher dele, morreu, ele chegou à conclusão de que talvez fosse uma boa ele procurar uma outra mulher, e de fato ele acabou se casando com a Alicent Hightower, e teve outros filhos com ela, o Aegon II, a Helena, o Aemond e o Daeron. Teve vários filhos com ela, coisa e tal. E aí o que aconteceu, né? Tinha agora um filho homem descendente dele. Pela regra que tinha antes, que não podia nem passar pela mulher agora, o Daemon não era mais problema, porque agora já tinha o Aegon. Não precisava mais a Rhaenyra ser a sucessora. Só que o Viserys fez questão de ressaltar, confirmar, falar, olha só, não, eu quero a Rhaenyra como minha sucessora, ela que vai suceder. Eu quero que agora tenha mulher empoderada, vai ser a rainha depois que eu morrer, coisa e tal. Só que adivinha quem que não gostou dessa história? A Alicent Hightower, né, que era a mãe do Aegon, evidentemente. Ela fala, poxa, eu dei um filho homem pro cara, agora ele tá querendo tirar o meu filho para ficar com a filha da primeira esposa, não tem lógica nenhuma isso, não pode, não sei o que lá, não sei o que lá. E foi aí que aconteceu, de fato, o grande problema, né? Ah, e tinha mais um outro detalhe também. E tinha um outro problema também. Neste momento, a Rhaenyra era casada com o Laenor Velaryon, que segundo a história do livro, tá, era gay e, portanto, não performava corretamente. E aí, o que aconteceu na história é que os 3 filhos dela, o Jacaerys, o Lucerys e o Joffrey, com esse Laenor Valeroy, havia suspeita de que eles, na verdade, não eram filhos dele. Por quê? Os dois eram loiros e os filhos todos tinham cabelo castanho. Lembra desse plot no Game of Thrones? Pois é, tem esse plot aqui também, né? Então todo mundo desconfiava dos filhos dela nesse momento, então o reino estava todo dividido. Tinha um monte de gente que, junto com a Alicent, queria que o Aegon fosse o próximo rei, e uma outra parte do reino entendia que se o Viserys disse que a Rhaenyra era a rainha, tinha que ser a rainha, tinha que ser isso mesmo, e vamos em frente, né? Pois bem, por essa linha familiar aqui, vocês já sabem quem ganhou a história, né? É lógico. Já sabe que foi a Rhaenyra no final das contas. Mas não é uma coisa tão simples assim, não. Vamos continuar a história aqui. O que aconteceu? Então ficou essa briga, né? Ficou, de um lado, o Aegon o Aegon se casou com a Helena, a irmã dele, né? Lembra? Tudo normal aqui. E olha o que aconteceu. A Rhaenyra se casou com o Daemon Targaryen. Lembra que a ideia original do Viserys para dizer que a linha tinha que ser por ela era justamente para evitar o Daemon? Agora, o Daemon Targaryen é marido da Rhaenyra Targaryen, né? Casou com a própria sobrinha, e lembra Targaryen, vale tudo, incesto, coisa e tal. Então, essa foi a grande briga dos dois casais aqui, o Daemon Targaryen com a Rhaenyra Targaryen e o Aegon com a Helena. Quando o Viserys morreu, o que aconteceu? A Rhaenyra Targaryen estava naquela ilha que tem Dragonstone, que lembra? Perto de King's Landing, mas não é na capital, é um pouquinho longe ali, inclusive foi onde a Daenerys Targaryen chegou no continente, coisa e tal. Então ela estava lá. Quem estava na capital, em King's Landing, era a Alicent, que é a mãe do Aegon. Então o que a Alicent fez? Ela primeiro escondeu de todo mundo que o Viserys tinha morrido. Então durante uma semana ela ocultou a morte do marido. Enquanto isso ela deu um jeito de tirar todo mundo que era contrário à ideia dela, todo mundo que apoiava a Rhaenyra lá de King's Landing, isolou todo mundo, e aí um belo dia ela foi lá e coroou o filho dela como o novo rei. Aí ela avisou que o cara tinha morrido e já fez a coroação do filho dela. Então foi meio que um truquezinho que ela usou para colocar o filho, mas lembra, havia essa discussão, tá? Tinha gente dos dois lados, não foi com uma coisa assim, só ela, da cabeça dela fazendo assim, já tinha gente a favor dela ali também, né? Bom, é lógico, a Rhaenyra não gostou da história, e daí começou justamente a briga Dance of the Dragons, a Guerra dos Dragões,
que eram conhecidas por duas facções. A facção negra, que era a Rhaenyra e o Daemon Targaryen, e a facção verde, que era o Aegon e a Helaena. Então, ali não dá para ver quem é quem ainda, porque né, tá muito pouco naquele teaser, não dá para dizer o que é o que, mas dá para ver que vai ter essa questão da tonalidade aí nas cores dos uniformes e coisa e tal, né? E bom, como é que foi essa briga? Aí que tá, foi um negócio que realmente tinha muitas batalhas, muitas brigas e coisa e tal. Eles descrevem várias delas nos livros, algumas só falam por alto, outras eles dão mais detalhes e coisa e tal. E é por aí que eu acredito que o seriado vai transcorrer, né? Então, por exemplo, a primeira coisa é o assalto a Harrenhal. Lembra a Harrenhal, que é aquele grande castelo mal assombrado que tem lá no vazio, enorme, que aparece em Game of Thrones. Tem um grande assalto lá. Depois você tem a Batalha do Moinho de Fogo, o Pacto de Fogo e Gelo. O pessoal da Rhaenyra, né, que são os negros, eles se aliam ao pessoal do norte. Aí o norte entra na história de novo, que é o Cregon Stark, que é o rei lá do norte, o protetor do norte, lá o Cregon Stark. Ele entra nessa história justamente fazendo um pacto com a Rhaenyra Targaryen, né? No final fica uma coisa mais ou menos assim, quer ver? Westeros, vocês lembram, né, do mapa lá da capital, você tem o pessoal tá aliado aos negros, que está aliado a Rhaenyra Targaryen, que é toda a parte lá dos dedos, o pessoal de Riverland e todo o norte, tá tudo com os negros, tudo com a Rhaenyra. E você tem, por outro lado, um pessoal que está aliado ao Aegon Targaryen. Então são os verdes, né, que é todo o pessoal lá de Storm's End, tem o pessoal aqui dos Lannister. Então repara, já viu de novo que os Lannister vão pro lado errado de novo, né? É coisa de louco, os caras estão sempre errando o lado, né? Esse resto aqui aconteceu o seguinte, lembra que naquela época Dorne ainda não havia sido conquistado, então Dorne ainda é um país independente dentro ali dos 7 reinos, não são 7 reinos, são 6 reinos porque Dorne ainda é independente nessa época, né? E esse resto aqui, o Reach, estava meio no meio do caminho. Alguns lords ficavam de um lado, depois do outro, começou de um lado, depois mudou para o outro, teve uma briga danada aí. Então o que estava realmente, o que sempre ficou do lado da Rhaenyra foi o norte e a Riverland e os dedos, né? O Eyrie, né? Que tem aquele ninho lá da águia, coisa e tal, ficou tudo do lado da Rhaenyra e o resto aqui ficou do lado do Eagle, né? Então continuou aqui, no final das contas, então teve em determinado momento a dança de Shipbreakers Bay, que foi a primeira guerra em que dragões morreram. Sempre que eles falam de dança, significa guerra com dragões, tá? Em seguida, sim, aqui o que está em negro aqui foi o que o pessoal da facção negra ganhou, e o que está em verde foi o que a facção verde ganhou, tá? Só para vocês terem uma ideia, o pessoal negro, a Rhaenyra, começou ganhando tudo, mas essa briga aqui foi ganhar pelo Aegon, e aí teve a retribuição de sangue e queijo, que foi uma situação em que lembra que tinha aqui um monte de gente, como eles tinham ganho essa coisa da Shipbreakers Bay, né? A Rhaenyra mandou um grupo de assassinos disfarçados dentro do palácio, que lembra, esses caras aqui estão em King's Landing, estão naquele palácio lá que a gente viu no Game of Thrones, né? Então ele manda assassinos, e os assassinos vão lá e acabam matando o Jaehaerys, que lembra, é o herdeiro, né? Nessa visão aqui de mundo. Se o Aegon é confirmado como o príncipe, como o rei de King's Landing, né? Se ele é confirmado como rei, se ele ganha essa briga, o herdeiro seria esse Jaehaerys aqui, mas ele foi morto por assassinos contratados, né? Então, continuando aqui, bom, teve o saque de Duncansdale, teve o Rising de Dragonseed, que é o seguinte, a Rhaenyra, lá em Dragonstone, ela tinha um monte de dragão, mas ela não tinha gente para andar nos dragões, ninguém sabia andar os dragões, então ela fez uma convocação geral de quem quisesse ir lá tentar domar um dragão, que poderia ir, e se conseguisse domar o dragão, ótimo, poderia ajudar na guerra, né? E muita gente apareceu lá, muita gente que tinha parentesco muito distante acabou entrando na guerra nesse momento nos Dragon Seeds, né? A batalha de Acorn Hall, que foi ganha pelo pessoal verde, aí a captura de King's Landing. Então, em determinado momento, os negros capturaram King's Landing. Então lembra que já estavam na capital. E aí teve a batalha de God's Eye, que apareceu aqui antes, peço desculpa pelo erro, que morreu um monte de gente e um monte de dragão. Aqui foi o grande problema.
morreu o Daemon Targaryen e o Aemon Targaryen, mais um monte de gente nessa batalha, um monte de dragão morreu também. Então foi uma grande tragédia isso daí. E depois disso teve a segunda batalha de Tumbleton, só que aí acontece o seguinte, os verdes ainda conseguem matar a Rhaenyra Targaryen. E esse é o grande plot point, que eu lamento muito se eu dei spoiler pra vocês, mas eu avisei que era um spoiler, Então a Rhaenyra, ela vai ganhar a guerra, mas ela morre no finalzinho. E ela morre antes do Aegon. Logo em seguida tem a Batalha da Estrada Real e tem também aí a morte de mais um monte de gente. Então no final das contas morreu quase todo mundo da família Targaryen, repara aqui, morreu praticamente todo mundo. E no final o Aegon é morto também. Então não sobra praticamente ninguém aqui, sobra essas duas primas distantes aqui, mas sobram os dois filhos da Rhaenyra Targaryen, que é o Aegon III e o Viserys II. Sendo que o Viserys II, eles acreditam que ele está morto, tá? Nesse momento aqui, quando termina a guerra, o Viserys está desaparecido, ninguém sabe onde é que ele está. Então, o que acontece nesse momento é que quem, na verdade, resolve o problema todo, é esse cara, é o Cregan Stark, que ele ficou, quando mataram a Rhaenyra Targaryen, o cara ficou putaço, desceu lá do norte com tudo e saiu matando todo mundo, e aí que o Aegon II ele foi morto pelos próprios auxiliares dele, porque temiam que o Cregan Stark chegaria entrando em King's Landing e matando todo mundo. Aí eles falam, não, a gente matou ele já pra você, não precisa invadir não, já matamos o cara aqui, já tá tudo ok. E daí, justamente nesse momento, eles fazem um acordo de paz, em que inclui justamente o Aegon Targaryen sendo coroado o novo rei. E, mais do que isso, a Jaehaera, tá vendo aqui, ela sobrou aqui como filho do Aegon, e ela seria casada, então, com o Aegon para formar, tipo assim, vamos pacificar a parada, né? Pacificou, legal, coisa e tal. Só que a Jaehaera acabou se suicidando quando soube que o pai tinha morrido, coisa e tal, então acabou não confirmando esse casamento com Aegon III. Aí depois disso tudo apareceu a informação de que o Viserys tinha fugido lá para outro continente, para outro lado, e agora apareceu de volta aqui, né? E curiosamente a gente vai ver que no final das contas o Aegon III ele acaba casando com a Daenerys Velaryon. Aí eu já não sei se isso já vai estar na história, que seja mais na frente, já passou a Dança dos Dragões, né? A Dança dos Dragões acaba com a coroação do Aegon III e o fim dessa guerra toda aqui, né? Ele casa com ela aqui, tem descendentes, os reis continuam no lado dele, só que em determinado momento vai acabar essa linha dele aqui, ou seja, esse pessoal aqui, ele tem descendentes, ele deixa reis e coisa e tal, mas depois essa linha acaba e acaba continuando a monarquia pela linha do irmão dele. Não é que o irmão dele virou rei, não, o irmão dele não chega a virar rei, mas como uma linha acaba, a Daenerys Targaryen, aquele pessoal todo que você vai ver, na verdade são descendentes desse Viserys II aqui. E no final das contas, quem resolveu a parada toda foi um Stark mesmo, que chegou lá botando para quebrar e resolveu a coisa toda. Então já dá para ter uma ideia de como é que vai ser essa série, já dá para ter uma noção. Eu não sei se vai ser igualzinho o que eles falavam. Tem muita coisa aqui que eles podem fazer, tem muitas outras batalhas aqui, então tem muita coisa que dá para fazer. Se eles quiserem esticar essa série por 50 anos, eles fazem isso. O que eles vão fazer a gente não sabe. Vamos ver se é uma coisa bacana, coisa e tal. E a coisa triste dessa história é que ela representa basicamente o fim dos dragões, né? Lembra que quando os Targaryen chegaram em Westeros, eles tinham um monte de dragões e coisa e tal, e eles conquistaram a terra toda usando dragões, mas como essa briga foi duas facções, uma contra a outra, a maior parte dos dragões morreu na briga, sobraram só 4 dragões, e eles já estavam meio fracos, já estavam meio com problemas e coisa e tal. Então é daqui que os dragões começam a sumir, né? Lembra que lá em Game of Thrones eles falam que os dragões foram ficando menores e menores, porque eles começaram a reproduzir só 4, pô, não tinha muita como fazer, né, estender muito a linha, e aí começaram a ter defeitos genéticos e pararam acabaram acabando. Enfim, é uma pena, né? Foi o fim dos dragões, foi justamente essa briga Dance of Dragons, e que, repara, matou também a maior parte da família toda lá dos Targaryen e coisa e tal, né? Então, é isso aí. Vamos ver se a série vai ser legal. Não dá pra saber nada ainda. Quando começar lá em 2022, ou se sair alguma novidade interessante, a gente torna a falar dela aqui.